Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus e Pai e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu Filho amado, possa nos encher, nos preencher com através dessa graça que nos traz essa paz, a paz que nos completa, que nos torna cheios, plenos, em Cristo Jesus. Amados, hoje, sexta-feira, nós chegamos aqui ao último dia do estudo da nossa lição bíblica diária. Essa semana nós estudamos o capítulo 6 aqui de Romanos, né? Sob o título Alcançados para Obedecer. Ontem, na quinta-feira, nós examinamos aqui as perguntas 9 e 10, quando Paulo disse que, em Romanos 6, 21, que o fruto colhido, né, pelo velho homem lá atrás, agora é motivo de vergonha pelos que se tornaram novas criaturas em Cristo. Porque aquelas coisas velhas que o velho homem fazia, aquelas coisas pecaminosas, Paulo disse que o fim dela, o objetivo dela sempre era a morte, né? Ele fala de morte aqui, morte eterna, não está falando especificamente da morte temporária essa não, né? Porque essa morte temporária não é suficiente para dar fim ao homem, porque até os santos vão experimentar essa morte temporária, né? E na pergunta 10, nós vemos que Paulo, falando dessa nova criatura, né, que já foi liberta em Cristo Jesus, liberta do pecado, liberta da desobediência, né, para se tornar agora um homem santo em obediência a Deus, né, passa agora a colher. Antes, Paulo disse que o fruto que ele escolheu era vergonha, mas agora ele diz que o fruto da nova criatura, o que ele colhe é a santidade. E a santidade leva o homem para um lugar só, a vida eterna. Que coisa, né? Que coisa linda o que Paulo fala aqui. Isso tudo é muito óbvio, mas o mundo hoje religioso virou uma verdadeira Babilônia, uma verdadeira confusão. As pessoas têm dificuldade de entender a doutrina básica, né? Devida a tanta confusão doutrinária, e as pessoas já não entendem mais a Bíblia no seu óbvio sentido, né? Diante de tantas especulações, tantas filosofias humanas, né? Criando doutrinas de homens para dominar as pessoas, que Paulo, mesmo escrevendo com toda essa clareza, tem gente que tem dificuldade ainda, né? Tem gente que ainda prega nos púlpitos das suas igrejas, dizendo que nós estamos na graça, podemos viver em desobediência, o homem que foi salvo pela graça está salvo, acabou-se. Não importa se ele vive em desobediência ou não, e quase ninguém fala em nova criatura espiritual em Cristo, porque isso requer transformação e o povo não quer mudar muito, né? E aí os líderes querem agradar muito com falas mansas, com falas agradáveis, né? E aí tem um problema, esse velho problema. Então, amados, dando continuidade, partindo desse raciocínio, ao que Paulo vai nos responder aqui na pergunta 11, a seguinte questão: qual é a recompensa da desobediência e a recompensa da obediência a Deus? Então, Paulo vai dizer aqui em Romanos 6, 23, ele diz, pois o salário do pecado é a morte. Ou seja, o salário da desobediência é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, veja que ele cria aqui a dicotomia muito clara, né? Morte versus vida. E a vida, quando ele fala aqui, está falando de vida eterna. Obviamente, a morte que ele está tratando aqui é a morte eterna. Então, muita gente, às vezes, quando vê Paulo falar de morte, muitos cristãos, assim, precipitados, né, que não foram ensinados a ler a Bíblia e entendê-la de forma correta, toda vez que lê a palavra morte, ele está pensando que a morte é esta morte agora que a gente vai morrer de velhice, de uma doença, de um acidente, né?
que todo mundo aqui é factível morrer disso, né? Então, muita gente nas igrejas vão estar lá, né, exaltando esta morte temporária, querendo que Deus livre apenas dessa morte temporária. Para eles, a morte temporária agora, essa morte que todo homem passa, essa é a grande ameaça. Não. Essa, como eu disse já, essa morte aí, essa morte que todos, até Jesus participou dessa morte. Como é que essa morte é o fim? Né? Inclusive, Jesus chama essa morte aos homens de fé, chama de sono. Olha, eu vou despertar Lázaro ali que está dormindo ali, né? Olha só. Em algumas versões, em algumas Bíblias, algumas versões, chama essa morte, o santo que participa dessa morte, a morte é chamada de descanso. Olha que coisa. Então, nós não devemos temer essa morte, porque todos nós um dia iremos morrer. Se Cristo não voltar logo, todos nós desta geração, todos nós que estamos ouvindo aqui esse áudio, iremos experimentar a morte. Isso é tão natural quanto a vida. O homem não pode ter medo desta morte. O homem tem que ter medo da morte eterna. Se ele realmente deveria ter medo de alguma coisa, o homem não deve ter medo de nada, mas se tivesse medo de alguma coisa, deveria temer a morte eterna. Porque temendo a morte eterna, ele daria mais ouvido à palavra de Deus. Ele buscaria em Deus a solução para se livrar dessa condenação vergonhosa e terrível que há de vir sobre todo mundo, né? E contemplará, obviamente, apenas aqueles que, como o velho homem, continuaram na vida do velho homem em desobediência, experimentando o pecado, amando o pecado, se esbaldando nele, no pecado. Mas todo aquele que um dia foi velho homem, se transformou numa nova criatura porque escolheu a fé em Cristo, e o poder de Deus, por causa da fé em Cristo, se instalou na vida dele e ele começou a crescer no conhecimento, na graça, ou seja, em obediência a Deus. Porque ninguém que tenha a informação, as informações doutrinárias da Bíblia e não coloca em prática é sábio, ou obedece, ou é conhecedor. Só é conhecedor, sábio, aquele que obedece. Assim a Bíblia classifica. E é assim que Paulo está falando aqui para a gente. Bem claro, olha, o salário do pecado é a morte eterna. Agora, sabe qual é o dom gratuito? Veja que para o pecado você tem que pagar. O pecado cobra, e cobra caro. Mas de Deus a vida eterna é gratuita. Está aqui, olha a diferença. Veja a diferença entre os dois servos. O servo do pecado e desobediência é tudo pago e caro. Mas Deus não. Ele está oferecendo algo muito mais rico, mas é de graça, é gratuito. Que contraste, né? Que coisa. Aí o homem é tão cego, é tão doente. O pecado deixou ele tão doente da sua racionalidade que ele prefere pagar por algo que vai levar à morte do que desfrutar de algo gratuito que vai lhe trazer a vida eterna. Já imaginou? E ainda dizem que o homem é um ser racional. O que tem de gente racional aí, vivendo aí no pecado, não é mesmo? Continuando, amados, vamos aqui para a nossa pergunta 12. A última pergunta da nossa lição, que diz assim: Paulo estava falando tudo isso a leigos ou estava se dirigindo a uma igreja cristã lá em Roma que eram conhecedores da palavra, conhecedores da lei? Olha o que Paulo diz aqui em Romanos 7, versículo 1. Paulo fala, meus irmãos. Será que Paulo tem algum irmão mundano? Será que Paulo tratava as pessoas, os ímpios, de meus irmãos? Ou Paulo tratava de meus irmãos aqueles que tinham a mesma fé em Cristo e se tornaram em espírito filho do mesmo Pai Celestial? Não é? Aí, entre parênteses, nós temos aqui, né, algo que não está nos escritos, né? Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Obviamente, não precisava nem colocar esse parênteses aqui, porque está claro, se é meus irmãos, é alguém que é da igreja e conhece, né? Meus irmãos, acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Olha que linguagem óbvia, né? Você pergunta assim, olha o que Paulo está dizendo aqui, você está vivo?
Você está vivo e você olha assim agora, né? Parece até algo, né, cômico, né? Algo assim, Paulo está falando assim como se estivesse falando a pessoas irracionais mesmo. Às vezes ele tem que falar assim, porque o homem é tão insensível que o pecado cega ele que ele não consegue enxergar as coisas óbvias. Então, Paulo, se você está vivo, tá? Pega aqui, né? Se você tiver dúvidas, vem aqui, meu filho, me belisque aqui, vê se eu estou vivo. Sentir dor, está vivo. Você diz assim, estou vivo. Se você está vivo, você deve obedecer à lei, que é o que ele está dizendo aqui, olha. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre apenas aqueles que estão vivos, aqueles que vivem? Como é que a lei vai ter autoridade, vai cobrar obediência daqueles que estão mortos, se estão completamente irracionais? A Bíblia diz claramente, no livro do Salmo 143, no livro de Ezequiel 18, no livro de Eclesiastes capítulo 9, no livro de Eclesiastes capítulo 12, no Salmo 146, no livro de Levítico, a Bíblia toda. A Bíblia toda. O próprio Cristo também. No livro de Eclesiastes diz assim, no capítulo 9, versículos 5 a 7, ele vai dizer claramente: se você tem que fazer alguma coisa, faça enquanto você está vivo. E faça bem feito, conforme toda a sua força, toda a perfeição. Porque lá para a sepultura, para onde você vai um dia, lá não tem lugar para projeto, não. Lá você não participa mais de nada da vida. Lá, quando você morre, os seus pensamentos, suas emoções, o seu psíquico, o amor, o ódio, todos os sentimentos morrem, ou seja, a sua racionalidade. Não há vida racional após a morte. É o que está dizendo. Tem gente aí, dentro do cristianismo, falando mal do candomblé, do espiritismo, e crendo na mesma doutrina usando de incoerência, que é o que tem de pastor aí mentiroso, contradizendo a palavra original, criando um homem divisível. A Bíblia fala de um homem indivisível, que Deus criou do pó da terra, físico, soprou na narina espírito, de duas coisas, pó e fôlego. Quando o homem morre, o pó volta à terra que ora, e o fôlego volta para dentro de Deus, o sopro, o fôlego, o espírito, ruach. Ruach é o sopro que vem de dentro de Deus, espírito. A palavra espírito na Bíblia quer dizer sopro que vem de dentro de Deus, algo que pertence a Deus o Pai. É o que está escrito na Bíblia. Mas alteraram essa estrutura original, os princípios, para tentar criar doutrinas pagãs, gregas, babilônicas, criar doutrinas espiritualistas, né? Aí não entende esse básico aqui. Aí Paulo está dizendo, ei, como é que você acha que a lei racional vai cobrar a obediência de quem está morto? De quem não pensa mais? De quem toda a sua memória foi apagada, não tem mais sentimento, emoção nenhuma? Quem já viu vida racional sem sentimentos? Sem memória, sem raciocínio? É o que está dizendo lá. Mas, né, por influências pagãs da Idade Média, a igreja começou a criar essas doutrinas e hoje 90% das igrejas cristãs evangélicas entraram nessa doutrina. Ainda tem a coragem de estar falando mal do espiritismo, do candomblé e de outras religiões que acreditam que a vida, o sujeito morre, mas continua vivo em algum lugar, de algum jeito. Né? Pois é, olha a incoerência. Olha a falta de autoridade. Olha a falta de conhecimento dos princípios estabelecidos por Deus desde lá o início. É por isso que não entende até a linguagem básica que Paulo está dizendo aqui. Porque se nós tivéssemos vida racional após a morte, a lei continuava vigorando para mim, cobrando de mim obediência onde quer que eu estivesse. Qualquer lugar do universo onde eu estivesse, a lei continuava cobrando. Mas Paulo é claro em dizer, você está vivo? Então a lei, ela tem autoridade sobre você. Se você não obedecer essa autoridade, você está pecando. E aí, aqueles que dizem que Paulo está jogando a lei no lixo, que Paulo está anulando a lei, como é que será que eles explicam esse verso aqui, né? Porque o texto é claríssimo, é óbvio, qualquer pessoa que
que examina, que conhece um pouco da língua portuguesa, que aprendeu um pouquinho de interpretação de texto, vai entender a linguagem aqui é óbvia demais. É claríssima demais. Você está vivo? Então, você deve obediência à lei, porque a lei tem autoridade sobre você. Então, meus amados, que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor, através do seu Espírito, nos apresente suas revelações espirituais cada vez mais profundas, a partir do conhecimento do óbvio. Porque se eu não conheço os princípios óbvios da verdade, aí qualquer fábula inventada pelos homens, né? Qualquer teoria engenhosamente inventada, como diz o apóstolo Pedro, vai enganar aqueles que não amam a palavra de Deus, que não estudam e não examinam a palavra de Deus com toda a atenção que ela merece.